Bem-vindos ao Pode Viajar, o nosso podcast da Planeta Viagem, onde nós dividimos com você a emoção de descobrir o mundo. Viajar é sempre uma experiência maravilhosa. E entre os muitos formatos de viagem, uma vem ganhando espaço ultimamente, que é a viagem em grupo. E melhor ainda, quando essa viagem tem alguém acompanhando desde a saída do Brasil até o retorno para o Brasil. E para conversar conosco hoje sobre viagens em grupo, suas vantagens, suas características e dar algumas sugestões de viagem em grupo, nós recebemos com muita alegria o nosso parceiro, o Fabian Saraiva, que é CEO da operadora UniWorld e que há muitos anos vem acompanhando grupos para o exterior, para o Brasil. Tem uma experiência muito grande nesta atividade. Então, é com muita alegria que nós hoje vamos receber o Fabian. Então, Fabiano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso canal da Planeta Viagem. É uma alegria enorme te receber aqui. Obrigado. Um jovem tão simpático, tão querido da gente. Obrigado. O Fabiano, como eu já falei, ele é o CEO da operadora UniWorld e tem levado muitos grupos para conhecer o mundo, para desbravar esse mundo maravilhoso. E eu vou começar perguntando para ti, Fabiano, quais são as vantagens que tu considera nessa tua experiência em organizar grupos, em levar grupos? Quais são as vantagens que tu vês nessas viagens em grupo, em viajar em grupo? Legal, primeiramente começo te agradecendo a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né, e mostrando um pouquinho do nosso trabalho para todos os viajantes da planeta. Obrigado, Leonor. As vantagens são muitas. Eu costumo dizer que quem busca viajar em grupo, ele não está buscando só o destino, ele está buscando uma interação com outras pessoas, conexão, amizade, né? E claro, conhecer os destinos com segurança e uma boa logística. Claro que a gente, quando fala logística, está falando em N coisas: hotéis, ônibus, passagens aéreas, os passeios que vão ser feitos, os momentos que nós vamos ter de descontração com momentos livres, os momentos de compra. Então, tudo isso é o que as pessoas buscam quando elas querem viajar em grupo. E as vantagens são essas mesmas, né? Elas são a segurança, ela é o conhecimento. Por exemplo, vocês, Planeta Viagem, quantos anos tem de mercado, né? Eu sempre digo, quando hoje a gente entra na internet e busca uma informação, eu vou ter 10 sites que vão dizer sim, 10 sites que vão dizer não. E aí às vezes tu fica, opa, tem que ter a vacina, tem que ter o documento, tem que ter o seguro, tem que levar dinheiro assim, tem que levar dinheiro assado. É melhor essa localização de hotel? É melhor aquela localização de hotel? Agora, quando tu fala com uma agência como vocês, Planeta Viagem, que conhece, que tu já levou grupos, que tu sabe como funciona, pô, a viagem se transforma perfeita, tu entende? E isso é legal. E vocês também têm uma característica que vocês buscam oferecer ao mercado de vocês grupos pequenos ou de médio porte, aonde também a gente tira algumas coisas que as pessoas muitas vezes relatam dos grupos, né? Aqueles grupos de 30, 40 pessoas, não é o que vocês trabalham, não é o que a gente trabalha, né? Nós hoje estamos trabalhando em grupos de 10, no máximo 20 pessoas. Para que cada um seja uma pessoa, para que o guia, né, a gente brinca que hoje o guia não é um guia, é um concierge, né? Eu acho essa palavra bonita, porque quando o passageiro viaja, ele quer ser olhado, ele quer, né, principalmente a gente já pegou pessoas que levam uma listinha dos netos, que querem comprar presentes, né? Então o guia tem que assessorar isso, porque faz parte da viagem trazer uma lembrança, né? Agradecer aquelas pessoas que às vezes aqui em Porto Alegre, onde tu mora, te fazem coisas e tu traz uma lembrancinha. Então tu tem que ter um momento de compras, tu tem que ter um momento de confraternização, tu tem que ter um momento de sentar no bar e tomar um vinho, uma cerveja, sabe aquela coisa meio blasé de ficar olhando. Isso faz parte hoje em dia, porque é experiências que a gente acho, desculpe te interromper um pouquinho, eu acho que é bem importante isso que o Fabiano está trazendo, porque muitas vezes as pessoas acham que viajar em grupo, aquela imagem assim de viagem muito corrida, né, que as coisas não são vistas como deveriam ser, e nós estamos aqui desmistificando essa ideia, porque não é isso que acontece nesses grupos que a gente trabalha, que são grupos menores, como o Fabiano falou,
com atendimento personalizado, com olhar afetivo e carinhoso do concierge, no caso aqui o Fabiano. Então, realmente, torna essa experiência muito mais, digamos assim, muito mais intensa, né? E muito mais verdadeira também. Um verdadeiro mergulho nas cidades que são visitadas. Mas tu falaste em segurança. Eu acho que isso é uma coisa importante. Por que é tão mais seguro viajar em grupo? Né? Por que é muito mais tranquilo? Não digo nem, não é só questão de segurança, é muito mais tranquilo no sentido de previsibilidade. Né? Que tudo é muito planejado, tudo é muito previsto para que as coisas aconteçam de uma forma o mais tranquila possível, que o tempo seja aproveitado da melhor forma. Comenta um pouquinho pra gente isso. Quando a gente vai, eu sempre brinco, né? A gente está numa fábrica construindo um roteiro, né? Então a gente pensa quem são os passageiros que vão adquirir. E via de regra, quem compra grupos é 50 a mais. Então são pessoas que exigem algumas coisas e querem algumas coisas. Então quando a gente vai montar o roteiro, não é só quantas horas de conexão a gente vai pegar, mas qual é o aeroporto melhor para se fazer conexão, qual é a companhia aérea que atende melhor esse público, quais são os hotéis, as localizações, o que tem na periferia desse hotel, né? Bons restaurantes, supermercados, se tem loja, se tem uma boa linha de metrô para fazer conexões fáceis. Depois, se nós vamos andar de van, se nós vamos andar de ônibus, porque isso em certas cidades faz a diferença. O ônibus não chega até a porta de algumas atrações, a van já chega. Então, às vezes, dividir o grupo, por mais que estejamos falando de 20 pessoas em 2 vans, vai fazer o conforto de chegar na porta do monumento para poder caminhar menos ou aproveitar mais aquela atração. Então, são várias coisas que nós construímos para que a experiência seja a mais tranquila e que se possa aproveitar o máximo possível do tempo em cada atração. Depois a gente também calcula tempos livres, então com esses grupos pequenos, e muitas vezes não sou só eu que vou estar com os grupos, tem os guias locais, a gente organiza de ficar caminhando por 4, 5, 6 quadras, onde estão as melhores opções de compras, a gente consegue às vezes filtrar o que o passageiro está querendo comprar, o que aquele grupo quer. Né? Então eu me lembro que uma vez em Seul o grupo descobriu que tinha que comprar cosméticos, que agora a Seul é a meca dos cosméticos. E claro, nós fomos até um lugar onde tinham várias lojas de cosméticos, demos ali as instruções e claro que nós demos tempo livre para cada um comprar o que quer e tá. Então, são essas coisas que a segurança vai além simplesmente daquela coisa, visto, passagem aérea de tal transferista te esperando. É toda uma análise que é feita. Toda uma logística muito bem planejada e muito bem organizada. Isso, por exemplo, agora a gente está falando do roteiro do Cáucaso que a gente lançou para novembro, né? Teve alguns passeios que a gente teve que tirar, porque a logística não é confortável para pessoas 50 a mais. Elas são bonitas, mas é aquela coisa que eu brinco assim, é muito Instagram para pouca experiência. Então, e a gente às vezes sente que o grupo 50 a mais não quer aquela coisa tão fake do Instagram, ele quer ter uma experiência que ele possa aproveitar. Então a gente também... Com tranquilidade. Né? Exato. Então a gente também analisa o que é o passeio, porque hoje todo mundo tem que ir a tal lugar, aí tu olha o Instagram, é muito bonito, tudo muito legal, mas não é a realidade que a pessoa de 50 vai viver. Né? Então, às vezes é melhor fazer um outro passeio, onde ela possa conhecer, por exemplo, questões gastronômicas, questões de vinhos, questões culturais, questões do artesanato, do que caminhar uma trilha enorme para tirar uma foto que sabe-se Deus se tu vais poder ou não, porque se está chovendo não ficou bem. Então, são essas coisas. Às vezes tu sobe não sei quantas escadas para ver um visual lá de cima, uma vista... E chega lá e está nublado. Exato. Então são essas coisas que a gente analisa e essa palavra segurança ela é muito ampla porque a gente conhece com quem a gente trabalha, a gente sabe para qual passageiro a gente está montando aquele grupo. Então tudo isso é montado. E também nos grupos pequenos tem outras coisas que eu gosto de dizer. Às vezes o roteiro durante a viagem ele é adaptado para atender aquela demanda. Eu me lembro que uma vez na Escandinávia, o grupo todo gostava de ABBA e, claro, a gente mudou o City Tour para contemplar o museu do ABBA e ficar lá 2 horas curtindo a ABBA. Né? Porque é um grupo pequeno, tu consegue perceber o que as pessoas querem. É muito legal. E aí tu adapta. Né? Claro. E os roteiros que a gente cria têm momentos livres exatamente para que o guia possa criar esses momentos de interação com o grupo. Porque um grupo é um corpo que se forma no aeroporto.
Até então, às vezes são pessoas desconhecidas, vai lá, tem um casal ou outro que se conhecem, mas às vezes são 15, 20 pessoas que nunca se viram. E aí o guia tem que fazer aquela interação de reunir todo mundo, de fazer com que todo mundo goste um do outro, né, que se adapte um ao outro. E aí tu vai escolhendo informações e aí tem alguns momentos do roteiro que tu vai adaptar para que aquele grupo se sinta privilegiado e atendidos nas suas demandas. Ou seja, é um roteiro em grupo, mas com toques pessoais. É isso. Com toque personalizado. É isso que a gente faz e eu acho que essa é a tendência. É isso que o passageiro que viaja em grupo busca. Ele busca isso, ele busca aquela segurança, aquele conforto, mas ele também quer ter os seus momentos para que ele tenha as suas experiências. Porque tu já teve quantas vezes em Paris? A Paris que tu busca provavelmente não é a mesma que eu busco. Os teus interesses são uns, os meus são outros. Se a gente vai a primeira vez, Torre Eiffel, Versalhes, Place de la Concorde, tudo isso nos interessa. Mas depois de 2, 3 dias que a gente ficou ali, talvez tu queira A, eu queira B. Com certeza. Sempre vai ter aquele lugar que interessa a mim, que talvez a ti não interesse. Né? Exato. Mas, Fabiano, me contem os grupos desse ano, para 2026, aliás. Nós Estamos entrando em 2026 com muitas novidades e com muitas opções maravilhosas da União World. Conta pra gente aí. Nós começamos o ano com Minas e Vitória, que é um roteiro que eu gosto muito ali em abril, que faz Minas Gerais, que foi eleita um dos melhores destinos gastronômicos do Brasil. Aí vamos de trem até Vitória. No mês de abril nós temos o incrível Primavera na Europa, que faz um cruzeiro pelo Danúbio, faz as montanhas ali da Suíça. Que mês é esse? Abril, que é para pegar o Parque Keukenhof. Isso que eu ia te perguntar, se pegar o parque. Então tem... Olha, esse, gente, aí, o parque, eu assino embaixo, é muito lindo, meu Deus, é uma experiência maravilhosa. E nós vamos em abril para pegar o ápice da floração da tulipa, porque em março, logo que o parque abre, elas estão fechadinhas, em maio elas já estão muito abertas, em abril elas estão perfeitas. Então nós vamos em abril e, claro, nós misturamos um cruzeiro pelo Danúbio para as pessoas terem vistas e aquela coisa, né, de se sentar com uma boa taça de vinho e ficar vendo o Danúbio é espetacular. Nós temos Tunísia também, para quem gosta de um destino novo, que é um resumo de toda a história do Mediterrâneo. Então ali tu tem árabes, tu tem franceses, tu tem otomanos, romanos, tudo tu tens ali, é muito legal. E claro, a história de Cartago, né, os cartaginenses. Depois nós temos o Ligúria com ilhas gregas, faz Portofino, Gênova, Cinque Terre, que é uma sensação maravilhosa. Depois em agosto nós temos o Havaí com São Francisco, que é para quem quer conhecer os Estados Unidos totalmente diferente, porque o Havaí sim é Estados Unidos, mas é completamente diferente. Depois mais oriental, digamos assim, né? É os Estados Unidos mais daquele lado, assim, mais pacífico, mais, né? Não, e nós vamos fazer de cruzeiro, Leonora. Então a gente vai visitar todas as 3 ilhas e vai poder ver aqueles paredões verdes belíssimos, né, que tem o Havaí. Então a gente vai fazer um Havaí diferente. E vocês vão visitar o Oahu? Sim. Aquela outra, né? Maui e a Big Island. Nós vamos visitar as 3 de Honolulu. Que são as 3 mais importantes, assim, né? E depois, obviamente, vamos curtir São Francisco, né? Que é um destinaço nos Estados Unidos. Maravilhoso. E temos depois, no segundo semestre, o grande destaque, que eu sei que tu é apaixonadíssima por esse roteiro, que é o Puglia com Albânia, em setembro. Sim. Que aqui a gente pegou o destino do momento, que é Puglia, com o destino que vai ser o amanhã, que é Albânia. Né? Mas quem quer conhecer ainda uma Albânia mais roots, eu ia te perguntar isso. Não tão massificada que vai ser o futuro dela, é agora a hora de ir. E a gente planejou um roteiro de novo, pegando o que a gente conversou antes, a segurança. Como Tirana é a cidade que melhor tem infraestrutura, são os melhores hotéis, nós vamos ficar ali 5 dias para que as pessoas possam curtir Tirana, curtir a noite da cidade. 5 dias, que beleza. Isso, poder ficar, sabe aquela coisa de tu dizer o hotel é minha casa, né, sem precisar correr, é isso. E aí todo dia nós vamos fazer um passeio, porque a Albânia é muito pequena, então estamos falando de 150, 200 quilômetros no máximo, faz um passeio, que a Albânia tem a região das montanhas, que é muito bonita, dentro do continente, tem a região das praias, então a gente vai curtir ali. E claro, a gente vai fazer a Albânia. Álvaro Belo, Lete, Brindisi, Bari, todas essas coisas assim, porque sim, a Puglia é fantástica, né? Matera também, na região de Basilicata, uma das cidades mais antigas do mundo, eu tive agora em novembro. Matera que tem as casas, aquelas que são, como é que é o nome? As casas trogloditas se chamam. Isso,
que são dentro da pedra, Isso, né? dentro da pedra. Foram filmados o filme de a Cristo, né? A Paixão de Cristo foi filmado lá, 007 foi filmado lá. Então tem muitas coisas, a gastronomia da região da Puglia é fantástica. E qual é que vai ser a base na Puglia? Vocês vão ficar em uma base, 2? Nós vamos andar por 4 cidades, tá? Nós vamos ficar hospedados em 4 hotéis e dali vamos fazendo as pequenas cidades. Porque tem cidadezinhas que é muito pequena, que é só passar o dia e você já aproveitou. E as distâncias, estamos falando assim, de 60, 50 quilômetros, não mais que isso. A gente vai chegar por Nápoles, né? Fazer ali Nápoles, dar uma olhadinha no que é a Costa Amalfitana, claro. E depois a gente mergulha em Puglia, na Puglia, ficamos ali da Puglia. Quantos dias na Puglia? Mais ou menos vai dar uma semana, porque o roteiro todo é 15 dias. Tá? Então vão ser 2 noites em Nápoles, uma semana ali, e depois os 4 noites, que dá os 5 dias, na região de Albânia, Tirana. E aí volta para o Brasil. Então é um roteiro bastante diferente, ele é exclusivo da União Europeia. E olha, gente, as paisagens... Não, são belíssimas. As assim. paisagens. A Albarobello é encantadora, Matera é fantástico. Eu tive agora, em novembro, como eu te disse. Quando eu cheguei, eu disse, só mais um monte de pedra empilhada. E era de noite. E claro, de noite tu não tem todo aquele potencial do que é. Aí quando o dia se descortinou assim, a gente começou a caminhar pelo Sassi, né, que é a região dos bairros, das casas. Cara, é um monte de lojinha, restaurante, tanta história bonita, tanta coisa legal que assim... Bom, eu voltei apaixonado. As pessoas que a gente tem indicado, assim, né? Porque às vezes a pessoa quer ir só para Puglia e não fala em Matera. A gente diz, bom, tu tá do lado ali, Bari do lado da Matera, né? Então tem que aproveitar aí a Matera. Tem. E aí as pessoas voltam assim, ainda bem, né? Porque é maravilhoso, é bárbaro. Maravilhoso. É lindo. Maravilhoso. E algum outro roteiro, assim, que tu gostaria também de dar um destaque, Fabiano? Bom, nós vamos ter em novembro o Cáucaso, o Geórgia, Armênia e Azerbaijão, que também é o destino do momento, né? Ver ali as igrejas mais primitivas da Armênia, depois ver um pouquinho do universo georgiano, seus vinhos, seus pães, suas comidas, que são muito diferentes. No Azerbaijão, claro, visitar Baku, que é uma grande capital asiática, do centro da Ásia, né? Com aqueles prédios modernos que lembram as chamas, né? Vamos visitar aqueles parques de o fogo eterno que fica queimando há muitos anos. Vamos ter algumas coisas de danças folclóricas que a gente vai ver. Esse roteiro a gente buscou não só pegar a questão paisagística do lugar, mas também pegar as partes culturais e gastronômicas. Então, na Armênia, a gente vai visitar lá a fábrica do conhaque Ararat, que é o mais famoso do mundo. Depois, na Geórgia, nós vamos ver os vinhos que são enterrados, né, feitos em ânforas debaixo da terra. Eles são produzidos assim. Ah, interessante, não sabia. São um dos vinhos mais antigos do mundo e eles são feitos em ânforas de barro, enterrado na terra, e é aí que faz a fermentação do vinho. Então, ele é um vinho diferente. E claro, ali a gente vai ver o pão, que é muito, muito interessante, questão de... Eles têm um churrasco que é só deles, que eles fazem, então isso. E depois, no Azerbaijão, a gente também vai ter umas questões gastronômicas e vai ter uns shows de música que a gente vai ver, que é bastante interessante. Então ali a gente misturou paisagem, história com gastronomia. É um roteiro assim, redondinho, perfeito, maravilhoso. Então é assim que a gente acaba o ano. E a gente está para lançar o Dia dos Mortos, também é uma coisa que nos pedem bastante, e também falando um pouquinho do Brasil, que tem gente que quer rever um pouco esse nosso Brasil, né, tão gostoso e tão bonito, que é de Salvador a Fortaleza. Então esses dois ainda não estão lançados, que é o Dia dos Mortos e o de Salvador a Fortaleza, já vão para o site da Capô. Aí eu te chamo de novo aqui para te falar de Salvador a Fortaleza. Mas os demais estão todos no site, e a Planeta Viagem tem todas as informações para atender vocês, e quem sabe vocês serem os nossos passageiros e a gente poder curtir o mundo juntos. Olha, com certeza, gente. Viajar com o Fabiano deve ser... Eu não viajei ainda, mas um dia, quem sabe, né? Deve ser uma experiência fantástica. Eu me viro nos 30 para fazer com que vocês aproveitem. Eu imagino que tu te vire nos 30 mesmo, com essa simpatia toda. Né? E o mais legal é o abraço no final das viagens, sabe? Porque assim, a nossa indústria, e eu acho que tu compartilha disso, é feita de pessoas para pessoas, né? E, claro, a gente tentou durante muito tempo... Sonhos, né? E de sonhos. A gente tentou transformar uma indústria de botões. Eu vendo na internet, compro minhas passagens.
Mas quando tu viaja em grupo e tu vê que tu fez pequenas coisas, que para ti às vezes que tu é da indústria, tu sabe como fazer aquilo e é fácil para te fazer. E aí tu faz e tu vê que aquilo transformou a vida de alguém ou fez aquela experiência ser ainda melhor. E no final do aeroporto eles vêm e te dão aquele abraço afetuoso. É tão gostoso, é tão gostoso. Isso aí eu acho que é a melhor coisa, assim. Faz a nossa profissão ter sentido. E eu me lembro, assim, das despedidas no aeroporto, né? A emoção que as pessoas, porque elas criam um vínculo, assim, porque durante um período relativamente longo, né? A gente vive muitas emoções, mas a gente vive experiências muito intensas e com a companhia daquelas pessoas todo o tempo. Então, realmente é muito gratificante viajar em grupo. Como o Fabiano falou, são muitas as vantagens. Eu assino embaixo, eu acho que realmente eu já levei grupo também. E acho que há muitas vantagens, né, nesse tipo de viagem, que eu recomendo para vocês. E quero agradecer, então, Fabiano, por ter estado aqui com a gente, ter dado todas essas dicas. E quando vocês forem viajar em grupo ou qualquer outra viagem, não esqueçam de entrar em contato com o Planeta Viagem, que a gente vai estar sempre esperando vocês aqui com a melhor opção para a tua viagem. Então, tá curtindo os nossos episódios? Então não te esquece de te inscrever no nosso canal, curtir os nossos podcasts e ativar o sininho para receber as nossas novidades. Obrigada!